Fala pessoal, tudo bem? Como vocês estão? E eu imagino que estejam ansiosos para começar. Então vem comigo e vamos mergulhar de cabeça nesse mundo fascinante que são os videogames. Começamos com o básico, claro, contando a história dos jogos eletrônicos. Parte 1. Os primeiros videogames. Estamos tão imersos com o ato de jogar que é possível que muita gente nunca tenha parado para pensar sobre como os jogos são feitos, de onde eles vieram e como essa indústria funciona. Videogames são uma mídia muito nova, mas que se transformou bastante desde o seu começo. Para muitos de vocês que nasceram com os games já populares, podem não imaginar que para os seus pais e os seus avós, isso aqui era sinônimo de videogame. Esse jogo aí é o River Raid de 1982, um dos maiores clássicos dos games. Quem está mais acostumado com os jogos atuais pode achar ele meio tosco, mas os gráficos eram impressionantes na sua época, porque a maioria dos jogos, na verdade, se pareciam com esse aqui. Esse é o Adventure, lançado em 1979. Tinha mais a cara dos jogos que costumavam ser lançados na época, apesar de também ser um feito impressionante de desenvolvimento à sua maneira. Nos anos 1970 e 1980, criar games tinha muito de superar as próprias limitações da plataforma e fazer mais com menos. E esses nem são os jogos mais antigos, porque antes disso ainda tivemos o Space Invaders, o Pong. E indo lá atrás, em 1952, tivemos o Osho, primeiro jogo eletrônico como conhecemos. Os gráficos dele eram esses que vocês estão vendo aqui do lado. Era um jogo da velha na tela de um computador na Universidade de Cambridge, chamado Electronic Delay Storage Automatic Calculator. Ele ocupava uma sala inteira. Era tudo muito diferente do que nós temos hoje. Até a década de 1970, era assim que os jogos existiam em computadores de universidades, ou como no caso do Pong e dos fliperamas que vieram logo depois, em plataformas que só rodavam um único game, todos trambolhões que quase ninguém era capaz de ter em casa. Foi nesse contexto que a Atari surgiu para revolucionar os videogames para sempre. Mas ela não foi a pioneira. Seu primeiro console, assim dizendo, foi a máquina que rodava Pong. Quem saiu na frente com o primeiro console de videogame como conhecemos foi a Magnavox e seu Odyssey, em 1972. Hoje, uma subsidiária da Philips, a Magnavox, foi fundada em 1917 e é a primeira companhia a comercializar dois aparelhos que fazem parte das nossas vidas até hoje, os alto-falantes e os consoles de videogame. O Odyssey colocava filtros por cima da mesma versão do Pong. Assim, as pessoas podiam jogar esportes diferentes, como o basquete e o futebol, sem precisar mexer no Pong original. Logo depois do Odyssey, a Atari lançou seu primeiro console, também chamado Atari. Eu disse que ela revolucionou a indústria mesmo sem ser a primeira a lançar um console, porque foi ela quem construiu o mercado de games como conhecemos hoje. O Atari 2600, diferente do Odyssey, não rodava apenas um jogo com filtros diferentes. Era uma plataforma aberta para outros jogos, novas propostas de diversão. Foi um enorme sucesso. Era a primeira vez que os jogos dos já populares fliperamas seriam transportados para as casas das pessoas. Aí surgiu a estrutura de First, Second e Third Parties nos consoles, assim como fabricante de consoles, publisher e desenvolvedora. Marquem bem esses termos, eles vão começar a aparecer mais lá na frente. Mas resumindo, First Party é uma desenvolvedora ou estúdio de desenvolvimento que pertence à mesma empresa que fabrica o console. Logo, todos os games que ela faz são exclusivos dele, feito especialmente para ele. Pense na Naughty Dog de The Last of Us, por exemplo. Uma Second Party é uma desenvolvedora que não pertence à fabricante do console, mas que foi contratada para fazer um jogo exclusivo. É o caso da Game Freak, que faz os Pokémon para a Nintendo. A Third Party é uma desenvolvedora que cria jogos que não são exclusivos de nenhuma plataforma, como Assassin's Creed da Ubisoft. Fazendo parte desse monte de termos, temos ainda as fabricantes dos consoles, que o nome já deixa claro o que fazem, fabricam e vendem os consoles. É o caso da Nintendo, da Sony e da Microsoft atualmente. Assim como foi o caso da Atari, da Magnavox e da Sega anos atrás. Publisher é a empresa que distribui os jogos. Ela é a dona ou contrata desenvolvedoras para criarem os jogos, e ela que cuida das questões mais burocráticas, como mandar os jogos para as lojas, divulgação, dinheiro, negociação com o fabricante de consoles, entre outras coisas.
Já a desenvolvedora é normalmente quem coloca a mão na massa na criação dos jogos, seja por conta própria e depois correndo atrás de uma publisher, seja porque ela foi contratada para isso. E o embrião dessa estrutura surgiu com o domínio de mercado da Atari, que influenciou outras empresas a migrarem dos fliperamas para os consoles. As grandes protagonistas dos videogames nos anos seguintes entraram nesse mercado aí no começo dos anos 1980. Eu tô falando da Nintendo e da Sega. Parte 3. As gigantes japonesas. Ambas são empresas japonesas antigas. A Nintendo tem mais de 100 anos. E ambas, obviamente, começaram fabricando outros produtos que não são videogames. Quando o Atari 2600 foi lançado, elas já estavam no mercado dos fliperamas, ou arcades, como chamam em inglês. Os primeiros jogos protagonizados pelo personagem que hoje conhecemos como Super Mario já tinham sido lançados, mas mudaram totalmente os games quando chegaram à sala de estar das pessoas. Os primeiros consoles da Nintendo eram variações de aparelhos que rodavam Pong e chamavam Color TV Game. Mas eles entraram de cabeça nesse mundo quando o NES, que conhecemos aqui como Nintendinho, foi lançado em 1983. Também, em 1983, a Sega lançou seu primeiro console doméstico, o SG-1000, que apesar do nome meio sem carisma, foi o primeiro protótipo do que viria a se tornar o Master System. Dessa forma, o mercado japonês de games se desenvolveu de uma forma quase paralela ao que acontecia nos Estados Unidos. Tanto que em 1984, a Atari foi protagonista de uma crise profunda na indústria, que quase levou à falência, enquanto as empresas japonesas seguiam lançando novos consoles e jogos, correndo a sua própria corrida. O espaço que a Atari deixou no mercado ocidental foi o que levou a Nintendo e a Sega a aumentarem suas participações nos Estados Unidos e Europa, ditando o ritmo do que seria a indústria dos jogos nos anos seguintes. A década seguinte, a de 1990, marcaria o que nós chamamos de Guerra dos Consoles. Esse período foi marcado pelos games se separando em modelos muito diferentes. O mercado de consoles já era dominado pelas então duas gigantes japonesas, Nintendo e Sega, enquanto outras empresas corriam por fora com seus próprios consoles, como a própria Atari, o Jaguar, e o Neo CD da SNK. Parte 4. Muitos jeitos de jogar. Em paralelo a isso, os jogos para PC se desenvolviam por um outro caminho e tinham um público e jogabilidades muito diferentes. Neles, jogos como os Adventures brilharam e os FPS que todos vocês devem jogar no seu celular, PC ou console foram criados como Doom em 1993. Os fliperamas ainda existiam, mas iam cada vez mais se especializando naqueles jogos que nem consoles e nem PCs conseguiam reproduzir. Até a geração do Super Nintendo, mesmo quando algum jogo era lançado tanto para o console quanto para o fliperama, como foi o caso de Street Fighter 2, por exemplo, eles eram conhecidos por serem sempre mais bonitos e tecnicamente impressionantes que suas contrapartes dos consoles. Mas isso foi se invertendo, e os jogos nos fliperamas se limitaram a simuladores de automóveis, jogos de tiros usando armas de brinquedo e os simuladores de dança. Nos consoles se concentram os sucessos de jogos focados em personagens e mascotes carismáticos. Isso foi puxado em especial pela Nintendo e a Sega com Mario e Sonic. A competição entre as duas empresas é bem representada pelo livro e documentário A Guerra dos Consoles. O sucesso dessas duas empresas atraiu os olhares de outras para um mercado que voltava a crescer muito, o dos consoles domésticos. Foi aí que a Sony entrou. Primeiro, tentando uma parceria com a Nintendo, depois decidindo se aventurar sozinha e já entrando para mudar tudo com o primeiro PlayStation. No Brasil, os fliperamas e os consoles foram o principal meio através do qual os videogames se espalhavam. Isso porque aqui as locadoras fizeram os consoles brilharem entre as preferências das pessoas. Você não precisava comprar os jogos, então o custo acabava sendo menor do que era nos PCs e nos fliperamas, que mesmo sendo baratos, ainda precisavam das fichas. Computadores pessoais só vieram se tornar populares no início dos anos 2000. Mesmo assim, uma pequena comunidade fiel se criou por aqui com muitos jogos traduzidos para a nossa língua, em especial os Adventures da LucasArts. Parte 5. A Sony chegou para revolucionar. Mesmo sendo uma novata no mercado de consoles, a entrada da Sony foi agressiva. Seu PlayStation contou com jogos que até então só eram vistos nos aparelhos da Nintendo, como foi o caso do Final Fantasy VII. E foi também o primeiro console a chegar ao mercado com gráficos tridimensionais que passariam a dominar o mercado a partir daí. Hoje,
Você deve olhar e achar os jogos dessa época feios, mas eu vi isso acontecendo na época e eu garanto pra vocês que não existia nada como aquele primeiro trailer do Final Fantasy VII. O PlayStation 2 foi a consolidação da Sony como nova dona do mercado. Suas concorrentes diretas tiveram problemas com as plataformas que concorriam com o PS1, o Nintendo 64 e o Sega Saturno. Para competir com o PS2, a Nintendo lançou o GameCube e a Sega abriu a geração com o Dreamcast, que marcaria o fim da atuação da empresa no mercado de consoles. Um pouco depois, ainda no mesmo período, a Microsoft se viu influenciada pela Sony para se aventurar nessa indústria, lançando o Xbox em 2001. Foi nessa época que as LAN houses começaram a crescer no Brasil. Elas foram a introdução e acesso de muita gente à informática, mas também foram as primeiras a colocar pessoas com contato com os jogos de PC, que até então, como eu disse antes, pertenciam mais a um nicho específico de pessoas com acesso a computadores pessoais que compartilhavam alguns games com os consoles, mas também tinham seguido um caminho próprio. Como eu também já disse, os FPS eram muito populares, assim como jogos de estratégia. As LAN houses fizeram dois jogos crescerem muito em popularidade e fazerem parte da minha infância e de muita gente no Brasil, Counter-Strike e Warcraft. Esses foram os jogos que mais fizeram a cabeça da minha galera nessa época. Logo depois deles, vieram vários RPGs online que foram uma onda por aqui, especialmente Ragnarok, Mu Online e World of Warcraft. Parte 6. Os celulares e os eSports. Já devem ter percebido que tudo muda muito e muito rápido no mundo dos games, né? Os adventures que faziam tanto sucesso no PC desapareceram por uns bons anos e só começaram a voltar agora porque as pessoas que os jogavam quando eram novos são agora as pessoas desenvolvendo os jogos hoje em dia. Isso nos faz pensar, se for você criando os jogos do futuro, o que vai levar de agora para o jogo desenvolvido por você? Porque olha quanto jogo de plataforma apareceu nesses últimos anos, todos provavelmente feitos por pessoas que cresceram jogando Mario, Sonic e tantos outros games. E eu acho engraçado, porque hoje em dia eu não consigo imaginar como serão os jogos do futuro, porque hoje são muito variados e estão disponíveis para muita gente em várias plataformas. Não vemos mais tantos jogos fechados em caixinhas, e dá para acreditar isso à popularização dos computadores pessoais e principalmente ao iPhone. Foi o smartphone da Apple que popularizou os jogos para celular. Antes dele, o que nós tínhamos era viciante, mais simples, o jogo da cobrinha. Existiam jogos de celular mais complexos nessa época, mas nada bom o bastante para competir com outras plataformas portáteis, como o Game Boy ou o DS da Nintendo. O iPhone foi diferente. Ele empurrou para frente todo esse mercado e fez muita gente questionar se o mercado tradicional de games teria mudado para sempre, e um dia giraria em torno dos smartphones. Não foi o que aconteceu, mas as coisas mudaram muito. Com o tempo, vimos jogos de PC e consoles ganhando versões para celulares que às vezes são idênticas ou ótimas adaptações. Foi nesse contexto que vimos a indústria se transformar mais uma vez com a popularização de jogos competitivos. O Free Fire apareceu nos celulares da mesma forma que o CS surgiu anos atrás e o League of Legends derivou de um mod de Warcraft 3, que criou um novo gênero. E é nesse contexto que começamos a mergulhar no universo do desenvolvimento de jogos. Agora, os jogadores podem ser atletas e todos podem jogar juntos, independente da plataforma de escolha. Tudo começou lá atrás com o Atari 2600. As bases continuam parecidas, mas a indústria como um todo mudou demais. E se você está assistindo isso, tem interesse em participar da próxima transformação dos videogames, além também de amar jogar. É isso, pessoal, essa foi a nossa primeira aula e a gente espera vocês na próxima. Valeu!